Será que realmente existe essa história de metabolismo rápido, metabolismo lento? Será que as pessoas com obesidade realmente têm o metabolismo mais lento? Se você tem essas dúvidas, então vem comigo. Fala pessoal, aqui é o professor Odilon Abraim. Nessa aula a gente vai estar falando sobre metabolismo, até porque eu costumo brincar que a culpa é sempre do metabolismo, a culpa é das estrelas. Será que realmente é verdade? Mas antes, aquele recado importante para você se inscrever aqui nesse canal, caso você tenha gostado desse conteúdo, e também temos agora o nosso canal para assinantes. Apenas R$ 14,99 por mês, apenas 50 centavos por dia, e você vai ter acesso a diversas aulas com muita qualidade, vai ganhar nossa planilha e ainda ganha desconto em mentorias e cursos. Mas agora vamos falar sobre a aula de hoje, o que é o metabolismo, e é um conjunto de reações que estão acontecendo o tempo todo, all the time, in the left, in the right. no nosso corpo. Essas reações têm normalmente uma demanda energética. E muitas pessoas correlacionam o metabolismo com saúde e até com doença. Lembra que o gasto energético ele é formado pelo quê? Taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? É a quantidade mínima necessária para o teu corpo manter as funções fisiológicas. Eu vou repetir. É a quantidade mínima necessária de calorias para o teu corpo manter as funções fisiológicas. Para o nosso coração bater, o nosso pulmão funcionar, existe uma demanda energética. E a gente chama isso de taxa metabólica basal. É o mínimo de calorias para você sobreviver. Temos também a atividade física, é importante porque tem uma demanda energética. Se você é uma pessoa que se movimenta mais, caminha mais, faz mais atividades domésticas ou manuais, isso tem uma demanda energética. Uma outra variável que vai impactar nesse gasto energético é o que a gente chama de efeito térmico do alimento, porque dependendo do nutriente, para ele ser utilizado, degradado, tem um gasto energético. E é diferente de carboidrato, proteína e gordura. A proteína é que tem o maior efeito térmico do alimento, por isso que muitos nutris recomendam que você aumente a quantidade de proteínas para gerar um impacto no efeito térmico do alimento. E uma outra variável que muitos podem esquecer ou até negligenciar é o efeito térmico do exercício. Quando a gente treina, nós aumentamos a nossa temperatura corporal, isso pode se estender por algumas horas, algum período, aí você já deve ter percebido isso na prática. Você terminou o treino, tomou o banho, mas continua suando. O nome disso é efeito térmico do exercício. E essa pirâmide aqui representa muito bem o nosso gasto energético total. Mais ou menos aí 70% a taxa metabólica basal, 15% a atividade física que você realiza no dia a dia, 10% aproximadamente de efeito térmico do alimento e mais ou menos aí 5% de efeito térmico do exercício. Quando você soma tudo isso, é o que a gente chama de gasto energético total. Mas a pergunta que vale R$ 1 milhão: será que eu tenho metabolismo lento ou rápido? Será que a idade tem uma relação com isso? E esse artigo aqui, ó, publicado na famosa revista Science, em 2021, avaliou justamente isso. Eles avaliaram o metabolismo de quase 6.500 pessoas, especificamente 6.421 pessoas. E olha que curioso, foi um estudo populacional, mais ou menos aí 29 diferentes países em que eles avaliaram o metabolismo. E olha que curioso, nosso metabolismo aqui, ele não se altera tanto ao longo dos anos. Estou falando aqui de uma pessoa adulta, tanto se for homem, que está em azul, quanto mulher em amarelo. Aqui está representado em média e desvio padrão. Você pega aqui um recém-nascido, um bebê, ele vai ter um metabolismo mais lento, afinal ele é menor, vai ter um coração menor, um pulmão menor, vai ter menos músculo, então o metabolismo vai ser menorzinho. Quando você atinge aqui a sua fase adulta, aqui por volta dos 18, 20 anos, olha como o nosso metabolismo ele fica relativamente estável. Ele se modifica pouco. Mas quando você chega aqui próximo já dos 70 anos, ó, 80, ele tem um pequeno decaimento. E esse estudo ele foi muito emblemático e interessante para mostrar que nem sempre a culpa é do metabolismo. Eu vejo muita gente falando, o meu metabolismo é lento, por isso que eu não consigo emagrecer, eu tenho muita dificuldade em emagrecer, eu engordo com muita facilidade. E a culpa é sempre de quem? Das estrelas ou do metabolismo. Mas esse estudo mostrou justamente o contrário, que normalmente existem exceções, o nosso metabolismo não se altera tanto na fase adulta.
Mas como é que eu posso avaliar o meu metabolismo, Odilo? Existem alguns métodos, inclusive nós utilizamos aqui na clínica. O principal aqui seria a calorimetria indireta, que é um equipamento que você vai ficar utilizando durante aproximadamente aí de 15 a 30 minutos, dependendo do protocolo. E ele vai analisar justamente o teu metabolismo por meio das trocas respiratórias. É considerado hoje um padrão ouro ou padrão de referência para avaliação do metabolismo. Existem outros métodos, como água duplamente marcada, que você vai encontrar em muitos estudos científicos, também é um padrão de referência e até equações preditivas. E a mais conhecida para quem é da nutrição é a famosa equação de Harris e Benedict. Aqui é um exemplo de atletas que nós avaliamos o metabolismo, porque existe aquele mito, né? O metabolismo do atleta é sempre ultra rápido, ultra processado, é o melhor metabolismo. E vamos analisar aqui, realmente na prática clínica, se é rápido ou não. São dois atletas de fisiculturismo. Um atleta é o Roberto, que tem aproximadamente 50 anos, e aqui uma atleta que já tem uma idade aí entre os 20 a 30 anos. E quando a gente analisa a nossa primeira atleta aqui, olha só a taxa metabólica basal dela, avaliada pela calorimetria indireta, 1.469 quilocalorias por dia. Ou seja, esse é o mínimo de calorias que ela tem que comer por dia. E quando eu comparo com a equação, deu 1.410. Tem uma pequena diferença, porque aqui é o padrão ouro, padrão de referência, mas não diferiu tanto do previsto. Isso aqui é o gasto energético total dela, lembrando que é uma atleta que realiza muita atividade e muito exercício físico, e bem aqui é o coeficiente respiratório que a gente chama de RQ no português. Quando esse coeficiente respiratório é menorzinho, é porque o nosso corpo utiliza mais a gordura como substrato energético. E quando ele sobe, um exemplo aqui, 0,91, 0,92, é porque a pessoa utiliza mais o carboidrato como substrato energético. Agora vamos analisar o nosso atleta, o Roberto. Ele é um homem de 50 anos, também atleta. E olha aqui a taxa metabólica basal dele, 1.609 quilocalorias. Superior da atleta, afinal, ele é homem. Normalmente o homem tem mais massa muscular, tem mais altura, tem mais peso. Isso gera, sim, um impacto no metabolismo. Mas olha o metabolismo dele aqui pela calorimetria, 1.609. E pela equação, 1.814. Podem acontecer situações em que a equação ou ela superestima ou subestima a taxa metabólica basal. Por isso que é importante que você avalie pelo método aí mais confiável. Eu recomendaria a calorimetria indireta. E olha o gasto energético dele, 3.540 quilocalorias por dia. Uma pessoa que se movimenta muito, trabalha praticamente o dia todo como personal trainer, que ele também é personal, e realiza bastante exercício físico. E a outra pergunta que vale R$ 1 milhão. Será que pessoas com obesidade têm um metabolismo mais rápido ou mais lento? Coloca aí no comentário o que tu achas. Se a pessoa que realmente tem sobrepeso, obesidade, tem um impacto negativo ou positivo no metabolismo. Porque a gente sempre escuta, não, eu estou acima do peso, mas a culpa é do meu metabolismo. Então, vou usar aqui um artigo muito famoso, publicado na revista Obesity, uma das principais revistas do mundo, em que eles pegaram pessoas de um programa, você já deve ter escutado, que é o The Biggest Loser, que é uma competição entre dois grupos, pessoas que normalmente têm obesidade grau 3, para verificar qual grupo consegue perder mais peso. E aí, olha que interessante, porque são pessoas de mais ou menos aqui 35 anos. Isso aqui é a média, isso aqui é o desvio padrão. Isso aqui é o peso deles. E bem aqui o IMC, obesidade mórbida. Mas olha o metabolismo medido, mensurado, 2.607 quilocalorias. E vocês estão percebendo que é um metabolismo, uma taxa metabólica superior à dos dois atletas que nós comparamos. Porque quando a pessoa tem obesidade, ela tem mais peso, ela tem normalmente um órgão maior. Lembra que a gordura ela se infiltra também nos órgãos, a gente chama de gordura ectópica. Isso gera um impacto no metabolismo. O metabolismo vai ter que subir para tentar manter. Mas mesmo tendo o metabolismo mais acelerado, mais rápido, a pessoa come tanto que ela continua engordando. Ou seja, normalmente a pessoa que tem obesidade, estou falando de obesidade grau 3, grau 2, ela tem um metabolismo um pouco mais acelerado. Só que mesmo sendo tão acelerado esse metabolismo, ele não dá conta e a pessoa continua naquele estágio da obesidade, ou grau 2 ou grau 3. E vocês perceberam, então, que é um mito essa história de que o paciente com obesidade tem um metabolismo mais lento. Normalmente não é culpa do
metabolismo. E a mensagem para a gente levar para casa é que metabolismo tem uma relação com saúde e com doença. Existem doenças que podem afetar negativamente o metabolismo. Posso citar aqui o hipotiroidismo, o diabetes mellitus, o paciente com uma sarcopenia severa, entre outras doenças. O metabolismo não se modifica tanto na fase adulta quanto nós imaginávamos. Vimos por meio de um estudo publicado na famosa revista Science. E as pessoas com obesidade normalmente têm um metabolismo mais elevado. Então a culpa nem sempre é do metabolismo, nem sempre a culpa é das estrelas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários e a gente se vê até o próximo vídeo. Forte abraço!